Ao pessoal da Isto É. Meu nome é Anderson, eu sou leitor da Isto É, gosto de acompanhar as notícias, principalmente relacionadas à política, na Isto É, na internet, no Facebook principalmente, né? Através do Facebook, eu vejo as notícias, as principais notícias, e delas eu venho até a revista e acompanho o resto das notícias. Eu gosto do conteúdo, como a revista Isto É apresenta uma notícia, né? No caso aqui, dessa notícia das investigações preliminares do caso do PT e dos seus envolvidos. Então, assim, qual que é o objetivo do vídeo? O objetivo do vídeo é para explicar, né, que eu como leitor posso ter uma leitura que possa me ajudar, que possa me ser bem mais útil do que eu tenho agora com relação a este texto, a este texto, a este texto, né? Eu vou deixar um pequeno exemplo da onde eu quero chegar. Eu como leitor, né, às vezes eu estou no meu trabalho, mas às vezes eu tenho um pequeno tempo para fazer uma leitura numa notícia, né, para dar uma atualizada nas notícias do dia. E eu estou lendo o texto, eu não digo nem nesse que é pequeno, mas eu digo nestes que são um pouco maiores. Eu estou aqui lendo o texto, concentrado, de repente alguém me chama, eu perdi a concentração da leitura para dar atenção à pessoa, e quando eu volto para a leitura, eu já estou todo perdido. Eu já tenho que ficar procurando onde foi que eu parei para poder voltar à leitura. Outras pessoas conseguem voltar dinamicamente aonde estavam, outras não, como muitas vezes acontece comigo, me atrapalha, tá ok? Então eu gostaria de deixar essa dica que eu considero bem importante como leitor. Eu não fiz esse vídeo para desmerecer o trabalho dos meus colegas de trabalho, os utilizadores de página, o pessoal que trabalha na estilização da página, os programadores, o design. Não, eu não vim para fazer isso. Eu vim para deixar uma dica, né? Não precisa, não quero deixar dizer que isso se torne padrão, mas que poderia ser uma opção para mim, leitor, para outro leitor que de repente considera importante uma boa estilização. Não quer dizer que está mal estilizado, né? Não quer dizer que está mal estilizado, mas para mim poderia melhorar. Então eu vou direto naquilo que eu quero mostrar. Eu vou inspecionar o elemento desse texto aqui, ó, e vou tentar deixar ele bem mais estilizado, para que ele possa me oferecer uma leitura útil, né, na página, para que ele possa me oferecer uma leitura onde eu possa, da forma mais eficiente, absorver o conteúdo que o texto quer me passar, a informação que o texto quer me passar, tá? O que eu considero importante aqui é o seguinte: esse texto, né, deveria estar inserido dentro desta tag P ou desta tag spam. Se eu vier aqui, né, nessa tag P, da onde deveria estar o texto, para eu poder fazer a estilização, né, quando eu tornasse a estilização aqui no DevTools do navegador, ele sofreria a mudança. Mas se eu vier aqui na tag, ó, e excluir, não acontece nada com o texto, porque o texto deveria estar dentro da tag P, mas está dentro de uma div, tá ok? Os profissionais eles vão compreender, né, aquilo que eu estou falando. Então assim, eu vou tentar estilizar esse texto e deixar ele, o pessoal atualizou a página, e deixar ele o mais estilizado para que ele me ofereça uma boa leitura, tá ok? Vamos lá. Eu vou vir aqui na div, eu poderia vir aqui na tag P, né? Mas se eu vier aqui na tag P, que é a tag da onde se coloca os textos, se eu vier aqui estilizar para uma outra fonte, uma família de fontes, uma Arial, eu já não vou ter a estilização, tá ok? Então eu vou lá aonde está o texto, que é nesta div aqui. Infelizmente, essa div ela é uma div sem estilização nenhuma, né? Ela não tem uma ID, uma ID, ou ela não tem uma definição. Então eu vou ter que inspecionar direto no elemento. Como que eu considero que o texto poderia ser útil, me ajudar na leitura? Eu poderia mudar a fonte, colocar uma família de fonte mais estilizada, poderia ser uma Arial, né?
perdão, poderia ser uma Arial. Eu poderia melhorar o alinhamento, né, dos textos, das linhas de textos, um sobre os outros, dando online height aqui, ó, de 1.3 im, tá ok? Mas poderia ser um pouco maior ou um pouco menor. Eu considero que entre 3 e 4, né, já seria para mim seria melhor, tá ok? Eu vou mudar essa fonte aqui, eu vou colocar uma fonte bem mais estilizada, uma Roboto, que eu gosto dessa fonte, eu acho legal, acho ela limpa. A cor, eu percebo que a cor no texto aninhado muito próximo torna o texto pesado, tá entendendo? Torna uma leitura pesada. Então, eu vou pegar uma cor legal aqui, que eu considero essa cor da palavra Brasil, e aplicar lá no texto. Vou pegar aqui. Eu vou voltar aqui, eu vou adicionar essa cor ao texto. Cola. Pá. Ficou muito claro. Então eu vou dar uma escurecida básica, puxando aqui para baixo. Olha. Aí não ficou um preto pesado, ficou algo mais estilizado, algo que eu considero que seja mais leve, uma cor mais leve. Eu poderia também dar um espaço nesse parágrafo aqui, perdão, um espaço não, uma separada entre os parágrafos, né? Eu vou adicionar aqui, deixa eu só me achar aqui. Eu vou adicionar aqui uma tag P ou uma outra div, né? Vou pegar essa div style aqui, que eu já estilizei ela, e vou chegar aqui, vou colar aqui e vou fechar a outra div de cima. Div. Ok? E aqui eu poderia dar uma quebra de linha com BR, ou com P, porque não está num P, né, numa tag P, então eu vou ter que dar uma quebra de linha com BR. BR, tá ok, vamos ver, ó. Ok, olha só como ficou bem mais apresentável, né? Eu vou dar, eu gosto de um texto que eu poderia adicionar deixar ele mais, eu não quero colocar bagunça, mas eu, assim, deixa eu esqueci a palavra agora, o alinhamento do texto, vamos colocar assim, text align, colocar um justify, ou seja, um justificar, tá ok? Olha como ficou bem mais apresentável, tá ok? O texto para que possa me ajudar na leitura. Então, se eu tiver na palavra capazes de confirmar e eu perder a atenção da leitura, eu sei para onde eu vou voltar no momento em que eu voltar a atenção para o texto, para a tela do computador. Agora, dá uma olhada neste texto e neste texto. Olha a diferença. Será que existe alguma diferença? Né? Então fica a minha dica aí para o pessoal da Isto É, para os profissionais. Mais uma vez eu venho deixar claro que não é para desmerecer o trabalho dos meus amigos de forma alguma. É só para deixar essa dica, ó, atualizar uma página e voltar ao texto normal. Tá ok, pessoal? Eu agradeço a oportunidade. Eu peço perdão se de alguma forma eu me expressei mal, mas fica a dica que eu considero importante.